Bom, no Canvas eu já deixei disponível lá. Ó, esse exercício aqui do caso 1. Vocês chegaram a fazer esse cara aí pelo menos ou não? Lembram desses caras aí? Esse daqui é do cinema. A gente fez aqui em aula? Puta, beleza, melhor ainda. Então esse cara aqui a gente já teve. E da universidade? Da universidade a gente chegou a fazer aqui também? Vocês lembram ou não? Universidade Unitest, que ele fala dos professores. Esse daí é o que já estava lá também, já estava lá na aula passada, inclusive. Alguém chegou a fazer? Sim? Só tem um, pessoal, que fez? 2? Ainda o índice está baixo, hein, pessoal? Tem que chegar lá, ó, 80% da classe feita. Atenção! Eu vou corrigir aqui e vocês não vão aprender quem não fez. Não adianta. Não adianta eu falar aqui para vocês a minha correção sem vocês terem feito, cara. Enquanto vocês não entenderem isso, meu, não adianta eu ficar corrigindo também. Tá? E não é dando sermão que vocês não fizeram. Para mim, meu, eu já sei, é vocês. Tá? O que eu falo que é em termos de aprendizado mesmo. Vocês têm que fazer. Isso daí não tem como escapar. Tá? Então, eu vou fazer esse cara aqui, na verdade, vou pegar já o MER já corrigido, né? Mas, enfim, cara, é aquele negócio. Depende muito de vocês. Tá? O aprendizado em si de um professor, cara, vocês defendem 20% só. 80% é com vocês. Tá? Vocês poderiam ter esse conteúdo aqui na internet. Vocês não precisam de mim para aprender modelagem, para criar banco. Meu, vocês não precisam. O conteúdo inteiro da disciplina vocês encontram na internet, cara. Tá? A única diferença, né? Aqui, se vocês têm alguma dúvida, eu consigo tirar, né? Ou dar mais exemplos, por quê? Porque são coisas que eu já passei aí na minha vida, certo? E tem alguma solução, provavelmente, que eu consiga aí contornar. Mas, fora isso, o básico vocês pegam com um livro, vocês não precisam de um professor aqui. Isso para qualquer disciplina, tá? Não é só para minha, não. Ok? Mas, enfim, vocês precisam ter. Então, tá. A gente, então, na verdade, vai abrir o quê? A correção aqui, ó, da universidade, né, ó. Que é esse cara aqui. Vamos ver. Tá? E atenção, lá na outra aula, na aula 6, que já está publicada, inclusive, né, ó. Se não me engano, já tem 6 exercícios lá também para vocês fazerem, pessoal. Então, deixei já publicado lá. Meu, é modelagem, mais uma vez. Eu vou explicar alguns deles depois aqui, mas vocês já vão ter condição de fazer também. Esses caras aqui eu não vou corrigir, hein? É para vocês fazerem aí, ó, e bola para frente. Tá? O que eu, no máximo, posso fazer nesses caras é o quê? Depois deixar lá o resultado para vocês compararem, mas... Ufa, se vocês não fizerem, não vai adiantar nada. O que você vai comparar com o que você fez, você só vai ver o resultado final. Tá? Aprendizado não é isso. É você comparar, é você ver onde você errou. Tá? Então, façam aí, deem um adianto, porque a nossa disciplina realmente é necessária. Isso daí, independente aí de a gente ter o tempo ou não, né, curto. Tá? Então, vamos lá, ó. O que a gente tem aqui, né? Gerência de uma universidade. Mais uma vez, a primeira parte é o que? Fazer um entendimento disso daqui, né? E a gente, obviamente, vai estar um pouco limitado nesse escopo, né? Decidiu-se automatizar alguns procedimentos da gerência acadêmica de uma universidade Unitest. Com a finalidade de auxiliar essa tarefa, foi solicitado o desenvolvimento de um banco de dados. Até aqui, ó, tranquilo, né? A gente não tem muito o que interpretar. E aqui também a gente não tem nenhuma entidade aí explícita para a gente pegar e colocar os atributos dela.
A gerência acadêmica mantém um controle centralizado dos alunos, cursos, disciplinas, turmas de matérias, professores históricos escolar de alunos. Ó, vocês estão vendo que aqui a gente já teria alguns indícios do quê? Né? De entidades. Mas ainda eu não tenho nenhum atributo aqui. Não está muito claro isso aqui até agora para a gente. Mas isso daqui já são bons indícios que a gente tem o quê? De entidades. Os alunos são admitidos nos cursos por meio de um vestibular ou transferência. Então aqui ele fala como o aluno entra na universidade. E o aluno só pode estar ligado a um curso de um dado instante. Então aqui, ó, eu tenho a ligação, né, de um aluno a um curso em um determinado tempo aqui, ó. Os alunos que ingressam na universidade preenchem uma ficha cadastral com o número da matrícula pré-impresso, com nome e endereço. Então aqui, ó, eu já teria algumas coisas, né? Opa, um aluno, ele já tem um número de matrícula pré-impresso aí, um nome e endereço, né, ó. Então o aluno, número de matrícula aí com nome e endereço. Número da matrícula provavelmente seria a chave primária dele, né? Então, ó, aluno com seu nome e endereço e número da matrícula aqui como chave primária. De acordo com as normas da Unitest, cada disciplina pode ser ofertada, necessita de um mínimo de 10 alunos para que o alto padrão de ensino oferecido seja mantido. Cada disciplina terá no máximo 50. Então, aí para cada disciplina eu tenho no mínimo 10 e no máximo 50 alunos. Os cursos são compostos por disciplinas, as quais podem ser obrigatórios ou optativos. Dependendo do curso que as pertence. Então, se o cara faz engenharia, as disciplinas, sei lá, cálculo 1, cálculo 2 são obrigatórios. Se ele faz computação, cálculo 1 é obrigatório, mas cálculo 2 é optativo. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Os cursos são compostos por disciplinas, as quais podem ser obrigatórias ou optativas, dependendo do curso. Cada disciplina está sob a responsabilidade de um departamento da universidade, que é codificado de acordo com o padrão pré-estabelecido pelo conselho. Então, aqui, ó, eu tenho a disciplina que é ligada a um departamento da universidade. Departamento, sei lá, de administração, departamento de exatas, departamento de, sei lá, saúde, alguma coisa, então eu tenho essa ligação. É um departamento com a disciplina. Então aqui, ó, eu poderia ter o quê? Disciplina, né? Será que eu consigo? Deixa eu ver se consigo aqui, ó. Disciplina, né? Ainda não tenho. Ainda não se falou, na verdade, entre as disciplinas quais são as características delas. Segundo a convenção adotada pela Unitest, os professores podem ser cadastrados na GA, sem estar lecionando uma disciplina. Esse GA aqui, pessoal, é gerência acadêmica, tá? Ó, é uma abreviação. Cada professor pode administrar no máximo 3 matérias. Para que um professor ministre uma disciplina, o mesmo deve estar devidamente habilitado pelo CFE, Conselho Federal de Educação. Cada professor está vinculado a um departamento que possui um código específico para sua diferenciação entre os demais professores. Então, aqui a gente vai ter o que também? Além da disciplina, né? A gente vai ter um cara que é o professor, né? Onde está o professor aqui? Aluno, histórico, professor. O professor, então, ele tem o que? Ó, a inscrição no GA, certo? O professor, ele tem o que? Um vínculo aqui a um departamento, ó. Correto? Então, eu tenho essas ligações aqui, ó, a um departamento, tá? Então, ele tem aqui, né? Ele tem habilitação no CFE, ó. Aqui, um professor, ele pode estar habilitado, certo? Se ele está habilitado, ele tem uma característica que esse código de CFE aqui, ó, do Conselho Regional, Conselho Federal de Educação, ó, tá? Para que um professor ministre uma disciplina, o mesmo deve estar devidamente habilitado pelo CFE.
Cada professor está vinculado a um departamento que possui um código específico de diferenciação entre os demais professores. Para o perfeito acompanhamento acadêmico dos alunos durante o curso, a Unitest possui um histórico escolar. Esse documento é o conjunto de todas as disciplinas cursadas pelos alunos em toda a sua vida acadêmica da Unitest. Opa, provavelmente então, esse histórico escolar aqui seria o quê? Uma entidade também, que ele vai ter várias características. Contém o registro das disciplinas que indica a nota, que seria o conceito final, e a data em que a disciplina foi cursada. Então a gente tem aqui, ó, um tal de histórico. Esse histórico aqui, ele só vai existir se eu tiver um aluno e uma disciplina cursada, correto? Eu não tenho um histórico sem aluno ou sem uma disciplina. Então, aqui eu coloquei dessa forma. Poderia ser o quê? Uma entidade forte. Mas depois eu teria que fazer o quê? A ligação de duas entidades associativas. Então, já preferi fazer isso. Quando eu tenho um histórico associado a ela, eu tenho uma data, tá? Que é cursado aqui, ó, da disciplina, do curso da disciplina, e eu tenho uma nota final, que são essas características aqui, ó. A nota do conceito e a data da disciplina que foi cursada. Correto? Os departamentos responsáveis pelas áreas de atuação, os departamentos são responsáveis pelos cursos da área de atuação. As responsabilidades devem envolver a definição do número de créditos exigidos para a conclusão do curso, o número total de horas exigidas, né, e o total de horas de nas disciplinas obrigatórias. Então, existe aqui, ó, a responsabilidade da definição de todos esses, todas essas características. Número de créditos, número total de horas e número total de horas das disciplinas obrigatórias, provavelmente ela vai estar onde? Ó, dentro do curso. Aqui, ó, número total de horas é do curso, nome do curso e um código do curso aqui. Bom, o curso é composto por quem? Por disciplinas, não é isso? Ó, então eu tenho a minha ligação de curso para disciplina. E a composição aqui do meu curso, eu tenho essa característica que é o tipo da disciplina, que na verdade lá ainda no texto a gente não chegou nela. A disciplina, ela pode ou não ser obrigatória, não é? Ó, se ela é obrigatória, no caso de engenharia, né, o que a gente comentou, a disciplina de cálculo 1 e cálculo 2, eu tenho que essas horas aqui, ó. Caso ela não seja obrigatória, beleza, aqui eu não tenho na minha disciplina, mas se ela é obrigatória, eu tenho. Tá? Bom, a Unitest adota o sistema progressivo de aprendizado, no qual cada disciplina pode ter no máximo de 3 e no mínimo 0 pré-requisitos. Geralmente matérias sem nenhum pré-requisito ou estão no primeiro período ou são disciplinas eletivas, não obrigatórias. Então aqui, ó, é essa parte que ele comenta de no máximo 3 e no mínimo 0 pré-requisitos, é da própria disciplina. O que é pré-requisito? Vamos supor que você tem aí a disciplina de cálculo 2, mas para você fazer cálculo 2, você precisa ter feito cálculo 1. Você não pode ter feito cálculo 2, né, diretamente. Então, a própria matéria, ela é um pré-requisito. Aqui, ó, a gente está colocando ela como se fosse o quê? Um autorrelacionamento. Correto? A disciplina de programação de computadores. Antes de fazer programação, eu preciso ter feito algoritmos. Tá? Então, se for nesse caso, algoritmos é pré-requisito de lógica de programação de computadores. Tá? Esse cara aqui no final ele vai se transformar num atributo. Correto? Apesar de aqui ele estar representado por uma entidade. Bom, o que mais que a gente tem aqui? Quando ele fala aqui 0 máximo e 0 mínimo e 3 máximos, ele está dando, na verdade, uma ideia de pré-requisitos, né? Aqui, então, a minha cardinalidade é de 1 para n pré-requisitos. Tá? Se eu tenho a cardinalidade de 1 para n, aqui eu esqueci de pôr, ó. Deixa eu ver se vai ser assim que vai ficar.
É o contrário. O 1 vai ter que ficar aqui. O 1 é daqui, ó. E o N é daqui. Tá? Então, para uma disciplina, eu posso ter até N requisitos. Correto? De acordo com o conselho acadêmico, um aluno pode, em um dado semestre, não estar matriculado em nenhuma disciplina, caracterizando o trancamento da matrícula. Em um período letivo, um ano pode ser matriculado no máximo em 7 disciplinas. O conselho também fixou que um aluno pode repetir no máximo 3 vezes a mesma disciplina. Aqui, pessoal, vocês estão vendo que ele está falando muito sobre quantidade mínima, quantidade máxima, quantidade mínima, quantidade máxima. Para um banco de dados, para a modelagem dele, não tem dessa de mínimo e máximo, tá? Passou de 1, é muitos, e acabou. Quem vai fazer essa parte de ficar controlando que um aluno pode fazer no máximo 7 disciplinas por vez, é o programa, é a aplicação que vocês vão construir. Para o banco, é muitos, e não interessa, tá? Então, isso é o que a gente tem que se atentar. O banco ele não vai ficar sabendo se tem 7, se tem 3, se tem 0. Tá? Bom, no total, a Unitest pode comportar até 5.000 alunos matriculados em seus diversos cursos. A cada ano são admitidos 800 novos alunos via vestibular e transferência externa, que podem ser no máximo de 60. Formam-se em torno de 300 alunos por semestre. A Unitest oferece 10 cursos e 280 disciplinas, possuindo 120 professores. Até aqui, ó, são o quê? São quantidades também. Para o banco de dados, tudo isso daí é muitos. Então, você só vai ter que, na verdade, verificar se as suas tabelas vão suportar mais que um aí. Né? Mas isso daqui são bons indícios do quê? De ter várias entidades aqui no meio. Algumas das entidades com seus atributos. Ó, aqui ele já está colocando o quê? Ó, o professor tem um código, um nome de inscrição no CFE. Então, ó, professor, tá? Cadê? Professor. Código, um nome e inscrição no CFE, né? Ou no GA, Gerência Acadêmica. Ó, quando ele é um professor, aliás, inscrição no GA. Quando ele é um professor habilitado, ele tem o número do CFE aqui, ó. Por quê? Porque tem uma parte que ele fala que ele pode ser professor, mas não necessariamente ele precisa estar dando aula, tá? Então, se ele não tem uma disciplina associada, né, ele não precisa desse cara. E vocês estão vendo aqui, ó, quando ele é habilitado, ele pode lecionar. Então, só se ele tiver um número de CFE, ele pode fazer o quê? Lecionar uma disciplina. Se ele não tivesse essa regra, pessoal, eu teria que ligar e seleciona direto no professor, tá? Mas aqui nesse caso, ó, só o professor habilitado que contém um CFE que pode lecionar. Correto? Departamento, tem um código, um nome de departamento. Então, departamento tá para cá, ó. Eu tenho um vínculo entre um professor e um departamento. Que eu tenho um código de departamento e nome de departamento. Sendo o código, ó, chave primária. Correto? Beleza. Curso, nome do curso, código do curso e nome do curso. Então, o curso tá aqui, ó. Eu tenho um código do curso e nome do curso. Só que um curso a gente viu lá que tem um número total de horas também dele. 360 numa graduação não, mas 3.200, 3.600 horas, né? Ó, eu tenho aqui essa quantidade total. Né? Disciplina, código, nome, descrição curricular. Bom, num curso é composto por o quê? Ó, disciplinas. Né? Eu tenho um código da disciplina. O curso que ela está sendo é o que? A composição, né? Ó, entre a disciplina e um curso. Ó. E tem mais o que? A descrição curricular. Descrição curricular aqui, ó. Tá? Beleza. Bom, aqui, essa é uma disciplina, ela pode ser obrigatória, né? Se ela é obrigatória, ela tem horas de obrigatoriedade. Quais as outras relações aqui, ó? Um curso,
ele é um departamento é responsável por vários cursos, que a gente comentou lá, correto? E um professor está vinculado a um departamento, e vários professores estão vinculados a um departamento. Então, relacionamento de um para muitos aqui também. Correto? Bom, aqui, pessoal, e um aluno, né, ó, um curso, né, possui o quê? Vários alunos, e vários alunos estão o quê? Cursando um curso. Então, é uma relação de 1 para N aqui também. Vocês estão vendo que aqui, pessoal, nesse caso da Unitest, o exercício ele pede mais para você ficar analisando o quê? As relações entre as entidades. Ele fala muito disso daí, tá? Isso daí pode confundir um pouco, mas é importante vocês separarem essa parte do quê? Né? De fazer as ligações entre as entidades. Às vezes é mais fácil vocês fazerem os desenhos das entidades fortes para depois tentar fazer a montagem dessas relações. E depois, obviamente, colocar as cardinalidades. Correto? Esse exercício aqui eu acho ele difícil, eu não acho ele fácil não. Por quê? Porque geralmente você vai ter que ler mais de uma vez para entender tudo isso daqui. Aqui, como eu já fiz 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes ele, eu já decorei praticamente, mas ele não é exercício fácil não. Tá? Para você resolver, você vai ter que ler umas 3 vezes aí no mínimo. Mas é importante vocês fazerem esse exercício. Correto? Bom, depois que a gente fez essa parte aqui, ó, do modelo entidade-relacionamento, o que a gente tem que fazer? Transformar esse cara em tabela, né? Então, ó, vamos ver a solução dele na tabela. Ih, caramba, cadê a tabela desse cara? Ó, Universidade Unitest corrigindo tabela. Bom, o modelo relacional então desse cara aí, né? Professor é um cara mais fácil aqui de a gente fazer, por quê? Porque é uma entidade forte, não é? Ó. Professor. Eu tenho o código do professor, o nome e a inscrição no GA, correto? Professor, código do professor, nome e inscrição no GA, e aqui eu tenho um código de departamento. Bom, esse código de departamento originalmente não deveria estar aqui, mas a gente tem uma lógica para isso, tá? A gente tem aqui, ó, o departamento, correto? Então, ó, um professor, né, ó, ele é vinculado a um departamento. No departamento, eu tenho o código do departamento e o nome do departamento. Código do departamento e nome do departamento. A relação entre o departamento e o professor é do tipo quê? 1 para N ou N para 1. Eu tenho atributo aqui na minha entidade relacionada? Não. Qual é a regra de transformar esse cara aqui em tabela? Quando eu não tenho, quando for um relacionamento de 1 para N ou N para 1, eu não transformo em tabela e a chave do lado 1 vai para o lado N. Quem é lado 1 da minha tabela? Qual o departamento? Vai para o meu lado N, professor. Então, ó, o código do departamento aqui vai vir para minha tabela do lado N. Tudo bem até aí? E aí, obviamente, esse cara não faz parte da minha chave primária. Eu coloco uma observação aqui, ó. Professor.código departamento. Professor porque é a minha tabela de origem aqui, ó. Ponto código departamento é o quem? É o meu campo que eu acabei de fazer o quê? A transposição de chave. Tá? Está relacionado a departamento ponto código departamento. Então esse cara aqui, ó, departamento ponto código departamento, eu tenho uma relação entre elas. Correto? É isso que a gente chama do quê? De chave estrangeira. Eu vou depender de um cadastro de departamento para poder depois cadastrar o meu professor. Tudo bem aí? Beleza. Professor habilitado.
Quando eu tenho generalização e especialização, eu não tenho o que? Cardinalidade, é de 1 para 1. Beleza, professor habilitado, ó, tá aqui a minha tabela. Só que o que eu tenho na minha tabela quando é transformada? A chave da entidade principal mais os próprios atributos. Chave da entidade principal, código do professor. Vem para cá, como próprio chave. CFE é o meu atributo do professor habilitado. CFE, ó. Beleza, transformei em tabela. Qual é o tipo de relacionamento? Qual é a cardinalidade entre professor habilitado e professor? Só vendo por aqui, ó, pelas tabelas. Que tipo de cardinalidade eu tenho? 1 para 1, 1 para muitos ou muitos para muitos? 1 para 1. Correto? A hora que eu cadastro um único professor aqui, ó, com o código dele 1, eu só consigo cadastrar uma única vez esse professor com código 1. Correto? Então é por isso que é de 1 para 1. Beleza? Agora a gente tem o quê? O próximo cara. Um curso seria um cara legal de a gente fazer aqui, ó. Curso. Código do curso, nome, número total de horas. Código do curso, nome, número do total de horas. Ó, número total de horas. Beleza. Originalmente, então, eu tenho esse cara aqui como sendo o quê? Como sendo a minha tabela do meu curso. Eu tenho ali uma ligação entre curso e departamento, não tenho? Ó, curso pertence a um departamento. Beleza. Departamento a gente já tinha ele, não tinha? Ó, feito aqui. Um tipo de cardinalidade. 1 para N ou N para 1. O que acontece com esse cara aqui? Chave do lado 1 vai para o lado N. Chave do lado 1, quem é? Qual o departamento? Vai vir para onde? Lado N. Curso. Então, ó, código departamento vem para a minha tabela curso. Mais uma vez, observação. Curso, ponto, código departamento, equivale ao relacionamento de departamento, ponto, código departamento. Beleza aí, pessoal? Entendidos? Não precisa. Isso daqui não é obrigatório. Só que na hora de você montar a sua tabela lá no, por exemplo, no Access ou lá no SQL Server, vai ser mais fácil depois. Tá? Aí você vai ver que esse cara aqui já é um relacionamento. Você já colocou uma boa parte aqui da sua observação. Senão depois você tem que ficar caçando quem é relacionamento de quem. Tá? Não é obrigatório, mas ajuda depois a hora de a gente montar o nosso modelo mesmo num banco de dados. Tá? Disciplina. Então vamos lá, ó. Vou montar disciplina aqui, ó. Disciplina aqui é meio bagunçado, hein? Vamos lá. A disciplina, originalmente, ele tem o que de chave primária? Código da disciplina. Depois eu tenho uma descrição curricular e depois eu vou ter que saber quem é pré-requisito. Eu tenho um código da disciplina, descrição curricular. Essa descrição aqui, ó, eu não vi no texto. Vocês chegaram a ver ou não? Tem uma descrição curricular. Só que se eu coloquei nos dois aqui, é muito capaz de ser. Mas beleza. E eu tenho que também, ó, algumas ligações. Esse pré-requisito aqui, tá? Uma disciplina, pelo que ele falou ali no texto, deixa eu abrir de novo aqui. Acho que esse cara aqui a gente vai ter que mudar. Ctrl L, requisito. Requisito. Ó, a Unitest adota um sistema progressivo de aprendizado a qual cada disciplina pode ter no máximo 3 e no mínimo 0 pré-requisitos. Geralmente as matérias sem nenhum pré-requisito ou estão no primeiro período ou são disciplinas eletivas. Se eu tenho aqui, ó, um negócio interessante.
eu tenho uma disciplina que pode ter até no máximo 3 pré-requisitos, né? Se eu colocar aqui a chave do lado 1 vai para o lado N, o que acontece aqui comigo? A chave do lado 1 é da própria disciplina, vai para o lado N é da própria disciplina, não é? Beleza. Aqui o que acontece, pessoal? Eu colocaria um pré-requisito aqui, ó, na minha própria disciplina, correto? Esse pré-requisito aqui, ó, equivale ao próprio código da disciplina. Vocês concordam? Sim, né? Por quê? Porque o pré-requisito é uma disciplina também. Então aqui ele estaria fazendo o seu autorrelacionamento. E pela regra estaria certa essa modelagem aqui. Correto? Agora aqui, ó, vamos pensar a disciplina de, sei lá, Programação Orientada a Objetos 2. A disciplina de Programação Orientada a Objetos 2, eu tenho que ter Programação Orientada a Objetos 1, eu tenho que ter Programação Estruturada e eu tenho que ter Algoritmos. Então eu tenho que ter essas 3 disciplinas para fazer a Programação de Objetos 2. Nesse caso aqui, como ficaria esse pré-requisito? Eu só consigo ter quantos requisitos aqui para cada disciplina? Nesse caso aqui, ó, eu tenho um pré-requisito. Para quantas disciplinas? Uma. Vocês concordam ou não? Eu só consigo ter aqui uma única disciplina, ter um único pré-requisito. Só que lá no texto ele fala que ele pode ter no mínimo, no máximo 3, não é isso? É isso, que pelo que ele está lá. Aqui a minha relação, ela não está sendo o quê, pessoal? A relação entre as disciplinas está sendo aqui nesse caso de 1 para 1. Tá? Aí tem 2 casos aqui, que aí deveria se resolver, na verdade, em aplicação. Ou eu deixaria dessa forma, que, por exemplo, para a disciplina de programação orientada a objetos 2, ela teria que ter pré-requisitos de programação a objetos 1. Beleza, aí tá certo. Para se fazer programação a objetos 1, ela teria que ter um pré-requisitos de, sei lá, lógica de programação. Para se fazer lógica de programação, ela teria que ter um pré-requisitos de algoritmos, uma puxando a outra. Daria certo dessa forma. Ou eu poderia fazer o quê? Criar uma outra tabela aqui, certo? Tendo o código da disciplina mais as disciplinas de pré-requisito. Tá? As 2 formas dariam, mas aí é no sistema que vocês precisariam definir isso daí. Então, se eu já tenho, por exemplo, dessa forma, se eu vou fazer o algoritmo é a primeira matéria que eu tenho que fazer para seguir com as disciplinas do quê? De programação. Se eu fosse fazer lógica de programação, putz, eu já tenho um pré-requisito antes, que é algoritmos. Correto? Então, dessa forma, daria certo. Ou eu criaria uma nova aqui, ó. Pré-requisitos, por exemplo, que vem um código da disciplina e mais código da disciplina pré-requisito, por exemplo. Seria uma outra tabela. Tá? Eu optei por deixar dessa forma aqui, mas se vocês criassem uma outra não estaria incorreto. Tá? Poderia se fazer dessa forma aí. Tudo bem? Beleza. E eu tenho aqui as disciplinas o quê? Obrigatórias. Aliás, eu tenho as outras chaves estrangeiras, né? O código departamento e o código professor. Por quê? Porque uma disciplina, tá? Eu tenho um código de professor, ó. Chave do lado 1 vai para o lado N. Vocês concordam que o professor habilitado, a chave dele não é o código do professor?
Ó, chave do lado 1 vai para o lado N. Então o código do professor vai vir para cá. Código do departamento. A disciplina, ela tá ligada ao quê? A um departamento também, não é? Ó, disciplina tem um departamento que é responsável por ela, ó. Código da disciplina, código do departamento é do lado 1, vai para o lado N. Então, ó, código do departamento vem para cá também. Então, esses dois aqui são chaves estrangeiras que vão estar onde? Dentro da minha tabela disciplina. Tudo bem aí? Sim? Quando é lado 1 para o lado N, pessoal, 1 para N ou N para 1, sem nenhum atributo, cara, é muito fácil fazer. Chave do lado 1 vai para o lado N e acabou. Né? De N para N, transforma em tabela. O de 1 para 1 é o que é mais confuso. Aí vocês têm que analisar aquela parte de totalidade. Disciplina obrigatória. A disciplina obrigatória, ó, ela é o que, pessoal? Disciplina obrigatória, ó. Uma disciplina, ela pode ser obrigatória. Tá? Eu tenho que horas obrigatórias e eu tenho mais o próprio código da disciplina para compor a minha tabela. Ó. Tá? Entre disciplina obrigatória e disciplina, esses dois caras aqui, ó, qual é o tipo de cardinalidade deles? 1 para 1 também. Correto? Beleza. Eu tenho aí o compor, ó. O compor, ele é o que? De N para N, não é? Se é N para N, o que acontece? A entidade associativa vira tabela. Com o quê? As chaves das entidades relacionadas mais os próprios atributos. Chave da entidade relacionada, código do curso e código da disciplina. Eles já vão ser chave primária por natureza. Por quê? Porque eles já eram chave primária. Código da disciplina e código do curso. E depois mais tipo da disciplina. Tipo da disciplina. Somente código do curso mais código da disciplina é o suficiente para ser chave na minha tabela de composição? Um curso eu posso ter várias disciplinas. E várias disciplinas podem estar em vários cursos. É uma N para N, né? Então, até aqui, somente esses dois campos de composição de chave daria para mim, não daria? Beleza. Então, eu não preciso do tipo da disciplina para compor a chave. E se eu colocar? Beleza, pessoal. Ele vai aceitar vocês colocarem. O problema é, na hora de você fazer a consulta, você vai precisar da chave primária também para fazer o quê? A seleção do seu dado. Quanto menos você conseguir deixar de campos para se formar na chave primária, melhor. Tá? Num banco de dados real, ele vai ter uma limitação também. Tá? Não é infinito números lá de campos que você consegue colocar numa chave primária. É bastante, mas tem limitação. Beleza. Eu tenho finalmente o nosso aluno aqui, ó. Então, aluno, ele vai estar aqui, né? Eu tenho o número da matrícula, o nome dele, endereço e o tipo de admissão. Matrícula, tipo de admissão, nome e endereço. Né? Código do curso. Opa, o que é esse código do curso? Um aluno, né, ó, ele pertence a um curso. Mais uma vez, relacionamento de 1 para N. Chave do lado 1 vai para o lado N. Chave do lado 1, código do curso. Vai para o lado N, que é o aluno. Ó. Então, o código do curso vem para cá. Não sendo chave primária, não sendo par da chave primária. É só chave estrangeira. Aluno.codecurso equivale a curso.codecurso. Correto? Beleza. E a gente tem, por fim, o histórico, que é o último cara aqui, ó. Histórico. Cadê? O histórico é uma chave do quê? De N para N, né? Se é N para N, minha entidade associativa vira tabela, de qualquer jeito. Com quem? Chaves relacionadas às entidades, mais as seus próprios atributos. Então, eu tenho aqui número da matrícula desse cara, mais o código da disciplina.
número da matrícula mais código da disciplina. Agora a gente tem data da disciplina, ó, data da disciplina mais a nota. Data da disciplina mais a nota. Somente o número da matrícula mais o código da disciplina são suficientes para montar o histórico? A chave primária da tabela histórica? Não. Se eu tivesse ele somente com esses dois caras aqui, ó, número da matrícula e código de disciplina, o que iria acontecer? Um número de matrícula só poderia fazer o quê? O curso, uma disciplina, uma única vez. Vocês concordam? Se eu deixar só ele como chave primária aqui, ó. Legal. Então, se o cara reprovou, já era. Não tem mais como fazer, cara. Você tem que trocar de curso, né? Porque você reprovou em uma disciplina, se vocês deixarem desse jeito. Não é isso que ele vai me dizer aqui? Legal. Então, a data da disciplina cursada também é necessária. Então, a data que você começou agora a fazer banco de dados 1, que é, sei lá, dia 1/8/2019, beleza, você iniciou esse cara. Ah, vamos supor que você reprovou. Você tem o mesmo número de matrícula, você está fazendo a mesma disciplina, mas no semestre que vem vai ter uma data diferente, não vai? Beleza. Então, com mais a data da disciplina cursada, aí sim eu consigo formar o quê? A minha chave primária nessa tabela. Vocês concordam? Então, ó, os três aqui estão grifados por causa disso. Correto? E a nota, beleza, é a nota mesmo, né, que vocês estão tirando na disciplina. Tá. O histórico ponto número da disciplina, número da matrícula, equivale ao aluno número da matrícula. E o histórico, código da disciplina, equivale à disciplina contra ponto código da disciplina. Por quê? Porque elas são chaves estrangeiras, não é? Todas as chaves relacionadas das outras tabelas estão vindo para ele, ó. Então ele depende, né? E assim a gente forma a nossa tabela. Até aqui, pessoal, dúvidas, perguntas? Quem fez? Chegou mais ou menos nisso daqui ou não? Chegaram próximos? Agora, pelo menos, é o quê? É fazer essa comparação do que vocês fizeram, tá? Para esse resultado aqui. É só desse jeito que vocês aprendem, tá, pessoal? Comparando. Aqui, beleza, fui eu que fiz o quê? A interpretação, fui eu que fiz a explicação, eu que transformei em tabela. Cara, vocês não aprenderam. Vocês só acompanharam alguma coisa aí, mas não fizeram esse exercício aí. É importante, façam os exercícios. Façam, por quê? Senão vocês não aprendem, vocês não fixam. Correto? Mais perguntas aí, pessoal? Não? Fechou então. Então, a gente tem essa correção desse último exercício, né? Vou salvar aqui. Desse cara aí. Ok?